contar um pouquinho da minha história, de como eu me tornei terapeuta. Há muitos anos atrás eu dava aula, dei aula por 17 anos, sou bióloga de formação, tenho pós-graduação em psicologia da educação e amava o que eu fazia. Eu amava dar aula. Dava aula de ciências, dava aula de biologia, mas chegou uma época em que eu comecei a ficar doente, né? A escola mudou muito. Quando você começa a ouvir assim, por que você não corrige essa prova lápis, né? Aquela assim, oi? Como? Quem tá falando comigo? Como assim? Corrigir uma prova lápis, mudar a nota e muitas outras coisas eu acabei me machucando, né? Assim, no sentido assim que eu amava fazer aquilo e eu tinha que fazer de conta daquela nota, enfim. E eu fui me desestimulando, me desinteressando pela educação como princípio que eu sempre amei fazer. Então, coisas assim foram me desgastando, me machucando, e eu cheguei a ter síndrome do pânico. Para vocês entenderem o quanto foi forte essa pressão que o sistema escolar faz com os professores. Eu imagino que hoje deve estar bem pior. Numa época em que eu saía na rua, eu via criança com qualquer uniforme, qualquer escola, qualquer. Eu passava mal, eu começava a suar frio, minha mão ficava suada, me dava ataque cardíaco. Isso era sintoma de pânico, de qualquer escola, qualquer uniforme na rua, eu passava mal. Eu não conseguia mais ir para a escola. Desenvolvi um nódulo muscular, assim, nas costas, uma tensão, uma dor terrível, né? Poxa vida, a coisa que eu mais amo fazer. Eu ia pra escola, eu ia rezando. Nossa, eu pisava lá, o que eu tô fazendo aqui? Bom, e pra curar essa síndrome do pânico, eu fiz um tratamento de neurociência que chama experiência somática e eu me curei sem nenhum remédio. Eu falei, gente, que esse negócio é maravilhoso. E fiz Rolfing também, e na época o terapeuta que fez as sessões comigo, hoje ele mora no Rio de Janeiro, Ale Duarte, que eu tenho muita gratidão, ele falou assim, por que você não faz o curso de experiência somática para crianças, e aí você vai entender o que acontece na sala de aula, entender como reorganizar o sistema nervoso das crianças, dos alunos, dos adolescentes, entender o que está por trás dessa técnica que você gostou tanto. E foi o que eu fui fazer. E aí eu fiquei encantada quando eu vi como funcionava tudo aquilo. Além de ter me curado sem nenhum remédio, sem ter recaída nenhuma, sem outros sintomas colaterais, nada, eu entendi os princípios daquilo. Eu falei, gente, esse negócio é uma mina de ouro. É uma técnica, chama Somatic Experience, experiência somática, usada pela NASA. Muito usada também nos Estados Unidos para os soldados que voltam de guerra. Bom, o que eles sabem mais fazer lá é guerra. Então, o que tem de sintoma de estresse pós-traumático é absurdo. E é a melhor técnica para estresse no planeta, hoje, né? Considerada a melhor. Bom, e depois da experiência somática, fiz o curso para adultos, uma formação no exterior, 3 anos de curso. Para isso eu quero fazer. E comecei meio período escola e meio período consultório. E fui acrescentando outros cursos, porque o consultório me encantava. E fui fazer curso de programação neurolinguística, fiz a formação. Depois fui fazer curso de constelação. Hoje a base aqui dos meus atendimentos é em constelação familiar. Fiz 2 cursos de constelação. Um bem tradicional, com uma pessoa que trouxe da Alemanha o curso, e depois com uma outra pessoa que tem uma vertente mais holística, trabalha com constelação com cavalos, constelação xamânica, constelação com orixás, enfim, usa diversos recursos, né? E eu desenvolvi constelação para mapa astral, usando o que eu aprendi com Cecília Valentim na arte do ser cantante, na astro-ressonância, onde havia o canto para os planetas. Eu falei, nossa, isso é uma constelação. E fui adaptando junto com outras técnicas terapêuticas, energéticas.
Depois fui fazer curso de Theta Healing para trabalhar as crenças, porque às vezes tem uma questão que é do registro histórico. Então a pessoa tá lá identificada com um antepassado que realmente passou por dor, passou por guerra, passou por trauma, e ela tem essa identificação e não consegue avançar na vida dela, mas às vezes tem uma crença que não tem nada a ver com antepassados. Ela ouviu lá na escola que um coleguinha sempre dizia que a vida é difícil, a vida é difícil, a vida é difícil, e ela internalizou nos sistemas dela, em algum lugar nos registros, que a vida é difícil. E não necessariamente que ela está identificada com um antepassado que teve uma vida difícil. Então, muitas vezes, a gente precisa usar diversas técnicas que se complementam. Existe também a memória celular. Então, se a pessoa, ela mesma, passou por alguma dor, algum trauma, aquilo fica meio que paralisado no corpo dela. Por mais que ela saiba dos recursos, dos talentos, das capacidades dela, aquele trauma, ela não avança. Seja um grito de um professor, seja um chefe carrasco que ela teve, forma uma memória celular. Então aí que eu entro com a experiência somática. Muitas vezes na constelação em grupo, as pessoas, eu coloco os representantes e aí dou um tempo para a pessoa sentir e ela fala assim, nossa, eu tenho uma dor na perna. Uma dor no coração, uma dor no estômago. E não vem o sentimento, não vem o que aconteceu, vem uma sensação física. Eu entro com experiência somática. O que essa dor está querendo lhe dizer? E aí, a partir dessa memória celular, a gente vai para as questões emocionais e abrir o campo morfogenético para entender se tem alguma ligação no registro histórico. Às vezes é um registro de alma, é algo que a pessoa vivenciou em outros planos, dimensões, desdobramentos de tempo. E eu aproveito para encaminhar a personalidade dela para tratamento através da apometria. Então, no meu trabalho terapêutico hoje, eu misturo experiência somática, constelação familiar, algumas linguagens de programação neurolinguística, Theta Healing, trabalhando crenças, às vezes também uso florais de Bach, e a gente vai fazendo isso tudo junto.